Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. O momento do culto da noite, e nós louvamos a Deus por esta oportunidade que temos de poder nos apresentar diante dEle para adorá-lo. São todos bem-vindos para este momento em que nós abrimos no nome do Senhor Jesus, de adoração a Deus. Todos são bem-vindos. Temos esta oportunidade, embora muito rápida, mas bastante significativa. O momento em que nós temos para adoração ao nosso Deus. Palavra de hoje, para a gente abrir este momento de adoração, pensando numa palavra que nos foi falada por Jesus e que nós conhecemos muito bem essa palavra. Temos utilizado ela em várias situações, em algumas delas até talvez de maneira inapropriada. Mas Jesus fala no evangelho que João escreveu, no capítulo 16, o verso 33. Ele vai escrever o que Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E ele finaliza: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto em si, cada informação que ele traz, estas coisas vos tenho dito. A gente já sabe que Jesus aqui fez um grande discurso, um longo discurso. E esse longo discurso, uma conversa, nós temos do capítulo 13 até aqui, uma síntese da fala de Jesus aos seus discípulos, como as últimas instruções que ele deu. Já falamos sobre isso nesse trecho aqui. Então, depois dele dizer tudo o que disse, ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa pergunta hoje aqui, para a gente iniciar a nossa reflexão, nosso pensar na palavra de Deus, que aflições seriam essas? Nós sabemos que a gente tem muitos motivos para sofrer aflição. E as aflições da vida, elas atingem, alcançam todas as pessoas. Por exemplo, nos afligimos num relacionamento que começa a se deteriorar, quer seja um relacionamento conjugal, familiar, entre amizades. Nós nos afligimos quando alguma dificuldade aparece na nossa família. Algum filho ou alguma filha se envolve com coisas erradas, com coisas suspeitas, com coisas que nos incomodam, nós nos afligimos. Nos afligimos com a doença, como temos agora, por exemplo, esta pandemia que nós estamos passando por ela. Isso traz muita angústia, muitas aflições. E por aí vai, poderíamos citar aqui outros tantos fatos que nos causam angústia, mas isso é suficiente para a gente entender e fazer a seguinte pergunta: seriam destas aflições que Jesus estaria falando? A resposta prudente diz que não. Até porque estas aflições são aflições comuns a todas as pessoas, independente se elas creem ou não em Deus, se elas acreditam em Deus, se elas creem no Evangelho.
problemas, angústias, por razões destas que eu citei e de tantas outras mais nesta mesma linha, todas as pessoas estão sujeitas a elas. Então Jesus não falou isso quando ele disse: no mundo tereis aflições. Certamente ele não estaria falando destas aflições. Ele estaria falando de aflição que só experimenta o servo do Senhor, de aflição exclusiva daquele que teme a Deus, daquele que crê e vive o Evangelho. Eram certamente destas aflições que Jesus estava falando. Até porque ele conclui aqui o discurso, como nós falamos, e certamente esse discurso que ele conclui, nesse discurso, quando a gente lê desde o capítulo 13, aqui de João, Jesus não está falando dessas questões com os discípulos, com essas questões que acontecem com as pessoas na sua particularidade ou na sua família, na empresa onde ele trabalha, ou coisa assim. Então, Jesus estava falando de outras questões relacionadas ao atingimento da vida humana, porque estes seres humanos são atingidos por estas situações, porque eles servem a Deus. E esta é a nossa reflexão de hoje. Vamos pensar, depois dos louvores, mais detidamente sobre o tipo de situações que geram aflições. E nós falamos que dores e sofrimentos todo ser humano percebe, e essas angústias que nós sofremos, por vezes elas causam doenças, elas causam dores, elas causam desarranjo no organismo. Mas da aflição que Jesus está falando, nós vamos verificar depois na palavra de Paulo. São aflições que nos geram prazer. E a gente vai entender isso logo mais na nossa reflexão da palavra do Senhor. Agora vamos orar, tendo em mente que estamos aqui pela graça de Deus, e é pela sua graça que nós vamos prestar a Ele o nosso culto, e é pela sua graça que nós poderemos entrar na sua presença para falar com Ele, deixando diante dEle a nossa petição, nosso agradecimento, a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, eu bendigo o Teu santo nome, porque o Teu santo nome nos permite viver em esperança. Angústias, elas fazem parte da nossa vida. Aflições fazem parte da nossa vida. Dores fazem parte da nossa vida. Mas também a Tua palavra nos encoraja, porque ela nos dá esperança de que, apesar das dores e sofrimentos, nós temos a esperança e o consolo que nos vem através da presença do Seu Santo Espírito. Olha por nós que estamos Te adorando nesta noite. Cada um dos meus irmãos, cada uma das pessoas que estão participando comigo deste momento solene de comunhão com o Senhor. A Tua bênção esteja sobre todas. Pai, não leve em conta a nossa petição pelos nossos méritos, mas leve em conta, Senhor, a nossa petição pela Tua misericórdia, e nos atenda, nos ouça, venha ao nosso encontro. É o que nós esperamos da Tua parte, que o Senhor nos assista neste momento em que nós estamos diante da Tua face. Cuida de nós e aceita o nosso culto. Assim oramos como quem agradece, e o fazemos no nome santo do Teu Filho Jesus.
Graças a Deus. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e nasce na cruz está escrito. Deus pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 ele pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade.
gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a se o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o poço andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado fiquei sem ver. E se o mar não abrir, Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo em mim do Senhor, não aguento mais ficar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã
Muito bem, graças a Deus por esses louvores que nós pudemos entoá-los para exaltar o nome do Senhor, que nos lembra nossa comunhão com o céu, com o Senhor. Muito bem, prazer nas fraquezas. Palavras que nós tomamos a partir de uma declaração feita pelo apóstolo Paulo a respeito dele mesmo. Capítulo 12 da segunda carta tem o seu testemunho que nenhum outro autor bíblico relatou fato semelhante. Ele fala de uma possibilidade dele ser um homem que pudesse se vangloriar espiritualmente falando, que pudesse ter a sua vida, o seu ego, a sua vida religiosa, o seu ego elevado em face do que o Senhor havia lhe mostrado. É bem verdade que ele havia passado por um momento, por um fato, por um episódio que trouxe bastante humilhação para o apóstolo. Mas de repente, Deus lhe concede uma posição, uma graça que talvez a gente pudesse até imaginar que fosse alguma coisa de compensação da sua humilhação sofrida há pouco tempo atrás, e ele tem uma revelação, ele tem um arrebatamento de sentidos, ele tem uma visão de Deus. E ele relata essa visão no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E ele viu coisas que ele não relatou quais foram as coisas que ele vira. E ele vai falando sobre essas coisas, em trazer benefícios para nós. Se é que o Senhor teve por bem me revelar coisas tão profundas e maravilhosas que eu tenho visto, então que o Senhor me cure. Ele devia ter uma enfermidade, uma doença qualquer. Quando eu digo doença qualquer, é uma doença não relatada, não esclarecida qual era. Então ele pediu: Senhor, cura-me dessa doença. E ele fez isso por 3 vezes. E Deus vai dizer: não, você não me fale mais sobre isso, a minha graça te basta. Muito bem. E aí Paulo vai dizer, então, estas coisas no relacionamento meu com o Senhor são coisas minhas e dele. Eram coisas de Paulo e do seu Senhor. Coisas deles. Graças, por um lado. Fraquezas e fragilizações, humilhações que Paulo sofria, por outro lado. Mas o fato é que, depois de relatar estas coisas, a visão e o seu pedido insistente para que Deus livrasse daquilo que ele relata como espinho da carne, ele relata o que está no capítulo 10 como um relato de conclusão, dizendo assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. E ele faz uma lista aqui: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas vamos voltar ao texto e vamos pensar declaração por declaração. Disse Paulo: porque sinto prazer nas fraquezas por amor a Cristo. Sinto prazer nas necessidades por amor a Cristo. Sinto prazer nas perseguições
por amor a Cristo. E, finalmente, sinto prazer nas angústias por amor a Cristo. Irmãos, é fato notório para todos nós que a vida cristã genuína, o viver da fé, como a Bíblia se refere que o justo vive pela fé, a vida de obediência ao Evangelho, ela envolve aspectos que as pessoas que não vivem o Evangelho não compreendem. O próprio Paulo fala das coisas do Evangelho como coisas loucas. E ele está se referindo a coisas loucas como coisas loucas é o juízo que as pessoas que não creem no Evangelho fazem do Evangelho. E por conseguinte, loucas são as pessoas que seguem essas coisas loucas do Evangelho. O Evangelho são coisas loucas para aqueles que não creem no Evangelho. E loucas são as pessoas que seguem aquilo que o Evangelho ensina, porque as pessoas não creem no Evangelho. Então, essa loucura, ela é identificada do ponto de vista do entendimento daqueles que não creem no Evangelho em relação àqueles que creem no Evangelho. Muito bem. Portanto, seguir a Cristo, seguir o Evangelho, do ponto de vista das pessoas que não creem no Evangelho, é uma posição completamente equivocada, completamente questionada. Isso é tido como um absurdo. Daí a questão que Paulo vai declarar que as suas fraquezas, e por fraquezas entenda-se os sentimentos mais humilhantes que o ser humano pode experimentar, estas fraquezas lhe causavam prazer, lhe causavam contentamento. E a gente pode pensar aqui juntos, eu e você, fraquezas, angústias que causam contentamento, que causam prazer. Convenhamos, é preciso que se explique muito bem. Até porque nós dissemos na abertura deste momento de culto, nós dissemos que quando Jesus fala no mundo tereis aflições, nós nos remetemos logo para as aflições da vida, as aflições que todas as pessoas experimentam. Certo que aquilo que as pessoas normalmente entendem como aflições de que falara Jesus, certamente não é o que Jesus está a falar. Jesus estava falando de aflições decorrentes de ser discípulos do Senhor. Quando Paulo fala da angústia, da fraqueza que dá prazer, que gerava prazer no seu interior, certamente ele não estava falando de angústia decorrente de questões que nós citamos aqui a princípio e que comumente nós entendemos. Só para recordar aqui, para a gente fazer um exercício rápido, todos nós, creio que já ouvimos pessoas citar, invocar essa declaração de Jesus quando se encontra diante de um dilema, de uma situação difícil da vida. Quando um pai, como já dissemos e repetimos aqui, quando um pai vê a sua filha adolescente ou seu filho adolescente envolvido com más companhias, isso causa um estresse, uma angústia, um desprazer, uma aflição muito grande. Mas
só para pontuar aqui, Jesus não estava a falar certamente desse tipo de aflição, desse tipo de angústia, quando ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis angústias, no mundo tereis desprazeres. Ele não estava falando que o desprazer, que a aflição e a angústia seriam decorrentes de coisas como essa, por exemplo, dos pais verem os seus filhos adolescentes, jovens, envolvidos com más companhias, com coisas erradas, desorientados na vida em função de práticas de crimes e de coisas erradas, que lhes dão dor de cabeça, que lhes fazem privados da liberdade e coisas assim. Enfim, para a gente ficar bem certo em relação ao texto da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, tanto Jesus, quando ele diz lá: no mundo tereis aflições, as aflições a que se refere Jesus certamente não é ou não são as aflições que nós temos no dia a dia, que as pessoas têm no seu dia a dia. E aqui, repito, as aflições que qualquer pessoa, crente ou descrente, que acredita em Deus ou que não acredita em Deus, todas as pessoas estão sujeitas a elas. Não seriam dessas angústias a que Jesus estava falando. Aliás, ainda falando sobre Jesus, no capítulo 10 de Mateus, nós temos a comissão de Jesus para os discípulos, para os apóstolos, quando ele separa os apóstolos, convida os apóstolos, e eles aceitam, e Jesus os encaminha para a missão que lhes era determinada fazer. Jesus fala sobre essa questão, do capítulo 10 de Mateus, verso 22. Jesus fala assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqui Jesus foi bem explícito. As angústias e aflições da vida do capítulo 16 e verso 33 de João é por causa do nome de Jesus. E as mesmas fraquezas que Paulo cita na carta aos Coríntios era pelo mesmo motivo, aflições e angústias por causa do nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos no mundo, o nosso país, nós não conhecemos o que é viver privado de adorar, privado do exercício da fé. Graças a Deus, nós, os brasileiros, nós não conhecemos o que é viver privado da fé. E a aflição que a Bíblia vai dizer, o que Jesus disse lá, diz: olha, vocês vão ser odiados, é por causa da fé. Eles não seriam propriamente privados da fé, mas eles seriam instados, seriam por vezes forçados a renunciarem à fé para viver melhor, para ter mais sossego na sua vida, para ter mais segurança para si mesmos e para sua casa, para sua família. Servir a Deus sempre foi objeto de inveja e de perseguição por parte daqueles que não servem a Deus. Nós conhecemos bem, ou pelo menos razoavelmente bem, a história da igreja cristã, mas nós podemos olhar também a história do povo de Deus de todos os tempos. Veja, a começar por Abel. Abel viveu uma angústia, uma aflição tão grande na sua vida por causa do seu serviço de adoração a Deus. E tanto que, segundo o relato revelado a Moisés, está escrito lá no Gênesis, tanto que ele, por servir a Deus, por
vir a ser uma pessoa dedicada a Deus, ele perdeu a vida. Os primeiros irmãos que viveram, de que se tem notícia, eles eram 2 apenas, e um deles viveu a aflição, experimentou na pele, na carne, a aflição de pagar com a própria vida o fato dele servir a Deus. Isso despertou inveja, despertou ciúmes, despertou mal-estar por parte de Caim, o seu irmão. Ao longo do tempo, nós vamos encontrar isso. O povo de Deus sempre viveu acossado por povos pagãos que se incomodavam com eles. Aliás, eles eram para ser até mais incomodados. No capítulo 19 do livro do Êxodo, você pode ler lá quando Deus chama Moisés, e Moisés sobe a um monte e vai falar para Moisés as primeiras orientações assim mais demoradas, mais completas, mais particularizadas. Deus vai dizer para Moisés, diz: olha, vocês vão ser um povo obediente, vão guardar a minha palavra, vocês vão obedecer a minha palavra. E sabe o resultado? Vocês vão ser um povo imbatível. Vocês formarão um povo que vai ser temido por todos os demais povos. Ora, isso nada menos é do que um fato que despertaria nos outros povos, despertaria ciúmes, invejas, mal-estar entre eles. É isso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês fizerem o que eu estarei agora orientando vocês a que façam, vocês serão a minha propriedade particular. Os meus olhos vão estar sobre vocês, a minha mão vai estar sobre vocês, e vocês se constituirão num povo imbatível. Muito bem, isso causou mal-estar, mesmo Israel não sendo totalmente obediente como se esperasse que ele fosse, mesmo que os israelitas sendo frágeis, sendo maleáveis, aceitando uma vida híbrida em servir a Deus e também como simpatizantes dos ídolos dos povos que habitavam ao redor deles em Canaã, mesmo eles sendo um povo de dura cerviz, rebeldes, mesmo assim, a vida deles causava incômodo para as outras nações. Viver o Evangelho, ainda que de maneira parcial, ainda que de maneira não dedicada, como se espera que um adorador de Deus viva, isso causa incômodo para as outras pessoas. E quando Jesus vai dizer, vocês vão ter aflições, antes ainda, Jesus disse, vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus nada mais estava falando do que apenas confirmando que servir a Deus incomoda as pessoas que estão ao nosso redor. E eu disse que nós não experimentamos aqui no nosso país a privação da fé, a ser privado do exercício da fé. Mas a gente sabe que servir a Deus é bastante incômodo para as outras pessoas.
Nós já temos falado nisso, os tempos mudaram, a história registra fatos mais amigáveis entre os crentes, assim chamados, e as pessoas que não são crentes, mas até um tempo bem recente, o conflito entre crentes e descrentes era aberto, e principalmente quando o assunto se abria para se falar sobre a vida de fé no Evangelho, isso causava incômodo, mal-estar entre as pessoas. Hoje, repito, está mais palatável isso, está mais amigável essa convivência. Mas mesmo assim, se formos entrar no mérito daquilo que o Evangelho nos ensina a realizar, ainda encontra-se muitas oposições. É como disse o apóstolo, o Evangelho é uma porta grande que se abre diante do pregador, diante daquele que tem um testemunho de vida compatível com ele, o Evangelho. Mas adversários é o que nunca falta. Há oposição e por vezes temos que viver, nos conformar em viver uma vida um pouco separada, um pouco minguada, aceitando certas provocações e por aí vai. Eu estou falando de coisas que eu e você conhecemos muito bem. Então Paulo vai, quando escreve aos irmãos de Corinto, ele fala da sua vida, da sua experiência. Irmãos, eu sinto prazer nas fraquezas. Paulo não está falando de fraqueza por doença. Paulo não está falando de fraqueza por falta de juízo. Não era fraqueza por falta de equilíbrio emocional. Certamente que não. Ele está falando de fraqueza diante da sociedade. Ele era reputado como uma pessoa, uma escória, como uma pessoa indigna. Isso, para suportar isso, sem entrar para a provocação das outras pessoas, era preciso que se apresentasse como um fraco, como um débil, como uma pessoa falto de juízo. Então eu sinto prazer nesse tipo, quando as pessoas me veem como uma pessoa frágil, porque eu vivo o Evangelho, eu sinto prazer, porque essa fragilidade que eu admito na minha vida é uma renúncia à minha própria natureza, pelo meu ímpeto, pelo meu estado de nervos, eu reagiria diferente, como homem natural. Enfim, eu reagiria diferente, mas por amor de Cristo, eu me coloco e eu me recolho a uma posição de uma pessoa fraca. Deixa que as pessoas imaginem que eu seja uma pessoa fraca. Deixe que as pessoas me injuriem. Eu tenho prazer nas injúrias. Quer dizer, quando as pessoas falam bobagens a meu respeito, quando falam acusando-me de situações que eu não vivo, de ser o que eu não sou, como as pessoas dizem que eu sou. Então, essas acusações que eu recebo constantemente, e por vezes não lhe faltava acusações de pessoas, ele se referia principalmente de pessoas da sua nação, do seu povo. Diz, olha, ele é um vira-casaca, ele diz ser judeu, mas ele está seguindo esse tal Cristo, ele prega esse tal Cristo. Ele é um fraco, ele faz isso por conveniência, para acomodar a sua vida, ele faz isso por algum interesse. As injúrias que certamente ele sofria é devido à sua vida no Evangelho. Ele não sofria injúria porque era um homem mal pagador, porque ele não sofria injúria porque ele tratava mal a sua família. Ele não sofria injúria por qualquer
razão e motivo social da vivência da sociedade, na questão da vivência econômica, como ele conduzia a sua vida, não era por nada dessas coisas corriqueiras da vida. Ele sofria injúrias por causa de ser discípulo do Senhor Jesus. São as aflições que Jesus vai dizer, vocês vão tê-las, lá do capítulo 16, verso 33. E Paulo diz, essas injúrias, além de eu aceitá-las passivamente, eu sinto prazer nelas, porque o meu mestre, o meu Senhor, o Senhor a quem eu sigo, o Senhor a quem eu sirvo, também foi injuriado por pessoas que agora me injuriam da mesma forma. E eu tenho prazer nas necessidades. Ora, certamente Paulo não está falando de necessidades porque a vida deu ruim, os negócios deu ruim, e ele perdeu dinheiro, ele perdeu recursos econômicos, financeiros, porque ele não teve com suficiência o sustento seu diário, não teve a roupa adequada para se mostrar diante das pessoas, da igreja, enfim, as necessidades. Não eram necessidade porque lhe faltou remédio na sua doença, lhe faltou roupa, ou tenha lhe faltado alimento. Ele diz, eu tenho prazer nas necessidades, porque por vezes me são negadas algumas das coisas que eu, como homem, me seria preciosas, mas por amor a Cristo me têm sido negadas. E essa negativa, essa negação que eu tenho recebido, elas me provocam prazer, porque as sofro por amor a Cristo. Irmãos, Paulo certamente ele teve uma vida ministerial certamente muito escassa. Ele viveu com muito pouco. A impressão que se dá, ele viveu com muito pouco, tanto que ele, em algumas vezes, ele elogia, e os próprios coríntios aqui, de igrejas que socorreu, foram poucas, as igrejas que socorreu a ele nas suas necessidades, nas suas escassezes. Foram poucas as igrejas que lhe socorreu. Ele teve uma vida assim bastante regrada, uma vida bastante minguada, porque lhe faltaram algumas coisas essenciais e básicas para a vida. Mas lhe faltou porque as pessoas lhe negaram por amor, e ele suportou isso por amor a Cristo. É por isso, e certamente isso é bem verdade, que Paulo tenha vivido essa experiência da escassez, porque lhe negaram o básico para a sua vida. Ele mesmo vai dizer que o obreiro é digno da sua remuneração, do seu salário, o que lhe foi negado. E quando ele diz para uma igreja, ele vai dizer, eu não fui pesado a nenhum de vocês. Ele está falando isso apenas para dizer para aquela igreja que aquela igreja talvez tivesse ali alguém falando a respeito dele ser um oportunista, um embusteiro, uma pessoa que estava apenas se valendo de uma situação para sobreviver de boa, sem trabalhar. Ele diz, não, eu não fui pesado a ninguém, mas a ninguém de vocês, porque outras igrejas me socorreram. Mas enfim, o socorro talvez nem sempre era totalmente suficiente. E ele vai dizer, eu tenho prazer nessa escassez, não porque ele gostasse de passar necessidade, mas porque aquela escassez lhe estava ocorrendo por causa do nome de Jesus. Vocês vão ser odiados pelo meu nome. Ele conhecia certamente essa afirmação que fora feita pelo Senhor Jesus. E depois ele vai dizer, eu tenho prazer nas angústias. Irmãos, quem de nós, em sã juízo, tem prazer nas angústias? E ele não estava certamente aqui a falar na angústia que vem por
por uma desavença entre pessoas da nossa convivência, na angústia que vem pelos fatos que nos sobrevêm na vida, em relação aos quais, por vezes, nós não temos controle. Ele não estava a falar, como já falamos aqui, sobre desavenças, sobre fatos relacionados ao seu viver familiar. Tudo isso que Paulo vai dizer, ele vai dizer: eu tenho prazer, porque sofro essas coisas por amor a Cristo. Meus irmãos, você que está me ouvindo, você que crê na palavra de Deus, você que vive a palavra de Deus, você não precisa ter dúvida. As pessoas que convivem com você e que não vivem a fé como você vive, você incomoda essas pessoas. Por vezes você tem incomodado essas pessoas. Talvez não tenha te falado por respeito a você, dependendo da sua posição, a sua situação. Não tenha te falado, mas no fundo, na ausência tua, certamente as pessoas dizem: ah, mas ele está passando isso porque também ele... Aí vai dizer da tua fé. Outras vezes vai questionar: mas por que ele está passando isso se ele diz que é uma pessoa que serve a Deus e que esse Deus é provedor e que ele tem fé? Viver o Evangelho é uma coisa estranha para aqueles que não o vivem. Viver o Evangelho é um fato de fraqueza por aqueles que não conhecem o Evangelho. Ceder ao Evangelho. Não pense você que você vai dizer para uma pessoa que você vive o Evangelho e se essa pessoa para quem você disser que vive o Evangelho, se ela não crê no Evangelho, ela pode até não falar por respeito a você, mas no fundo ela vai pensar: coitado, parece tão inteligente, parece tão competente, parece tão forte, e é um fraco que vive atrás de um negócio que foi escrito por homem e que ninguém prova nada disso, e por aí vai. Então Paulo declara que estas coisas que ele vivia, sofrimentos não lhe faltaram, mas ele vivia todos esses sofrimentos por causa do amor que ele tinha ao Senhor Jesus. Eu e você não é diferente. Não somos diferentes. Para mim e para você não é diferente. Para nós é a mesma coisa. Apenas o momento, a cultura onde nós estamos vivendo. E quando eu falo cultura, também não estou falando cultura no sentido de dizer que temos muita cultura, mas estou falando da forma como nós vivemos, não é? Então, é diferente o momento, mas a realidade é a mesma. Viver o Evangelho incomoda as pessoas que não vivem ele, mas vale a pena viver o Evangelho pela esperança. Eu faço tudo isso, eu suporto tudo isso, eu aceito na minha vida tudo isso por amor a Jesus. Ame a Jesus. Deixe que a sua vida seja criticada, o seu modo de viver seja criticado. Não queira se igualar ao mundo para poder mostrar que você é um crente em Jesus, mas que você não é? Você tem um jeito que tal. Não se preocupe em demonstrar que você serve a Jesus, mas que você é para frente, que você está por dentro. Não se preocupe com isso. Vive a autenticidade da tua fé, a autenticidade da tua crença. Siga o Evangelho que é poder de Deus. Você já aprendeu isso. Siga o Evangelho que é salvação, que é perdão, que é passaporte para a vida eterna. Siga o Evangelho que você aprendeu. Não se preocupe com as acusações, com as injúrias, com
fraquezas que você tem que demonstrar, as angústias que você tem que viver. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Repito, para servi-lo. Ele não estava se referindo às aflições cotidianas que qualquer pessoa sofre, crente ou não. Ele está dizendo: vocês vão me servir, vocês vão ser meus discípulos, mas isso vai lhes custar angústias, aflições. Do jeito que eu sofri, mas venci, vocês também sofrerão por causa do meu nome. Capítulo 10, verso 22 de Mateus. Mas vocês que perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Deus nos abençoe e que as angústias desta vida, que nos dão prazer e não doença, essas angústias sejam para todos nós o viver, a fé que uma vez foi entregue aos santos. O Senhor permaneça com todos nós. Amém. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Até o pardal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela sua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. És a minha morada, Jesus é minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Até o pardal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela sua bondade, sustentado pelo
Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. És a minha amor. Aleluia, 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 glória a Deus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus por este momento que nós tivemos juntos. A palavra do Senhor é sempre bem-vinda e ela sempre nos enobrece a alma. Aliás, domingo à noite é dia de culto. Nós vivemos a vida inteira aos domingos, começando a semana propriamente dita de trabalho. A gente sempre começou com o culto do domingo à noite. E sempre é um prazer a gente terminar o domingo se preparando para o trabalho propriamente da semana. Muita gente, o trabalho mesmo do ganha-pão começa na segunda. No domingo fazemos alguma coisa, mas a maior parte trabalha mesmo a partir da segunda. Então, bom ouvir a palavra e ouvir os louvores e poder prestar esse culto a Deus. Agora nós vamos concluir, mas não antes de nós orarmos. E a diaconisa Angélica pede para que oremos em favor do Rafael e da sua família, questão de Covid. São pessoas que nós não conhecemos, mas Deus sabe quem são essas. E nós vamos orar por essa família, a família do Rafael. A diaconisa Yaci também pede que nós continuemos orando pela Mara. Ela continua internada. A última informação que eu tive é que ela está se recuperando, a litragem de oxigênio está baixando e ela está se estabilizando. Então vamos agradecer a Deus já por esse declínio da doença e que ela possa se recuperar inteiramente. Lembro também que nós devemos orar pela recuperação do diácono Amarildo. Ele está em casa, está com a família, mas ele ainda depende de terceiros. Ele perdeu os movimentos e ele ainda depende de terceiros e deve ter aí a sua convalescença, a sua recuperação bastante prolongada. Mas graças a Deus ele está bem, mas precisando de se recuperar. Devemos orar pelo diácono Amarildo. Também devemos orar pela família da irmã Vilma Laveso, que ontem, por volta de meio-dia, 1h da tarde, ela faleceu. Hoje ela foi sepultada, por volta de 11 horas da manhã, lá em Macedônia. Devemos orar pela família da irmã Vilma, uma família grande que ela deixa, e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e também os irmãos com quem ela congregou durante muito tempo lá em Macedônia. A diaconisa Lloyd pede que nós oremos pela irmã Teresa. A irmã Teresa é mãe da irmã Teresa Ruas. Ela sofreu uma embolia decorrente da Covid e ela está em convalescença também. Devemos orar por ela, lembrar dela, para que Deus tenha misericórdia e lhe recupere por inteiro. A irmã Luísa Almeida pede que nós oremos por um parente seu, um familiar, José Augusto. Devemos orar, então vamos colocar o José Augusto diante de Deus. E orar também, finalmente, pela Cláudia Quirino, que pede que nós oremos em seu favor. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos de pé diante dele, podemos orar, podemos colocar esses irmãos, a nossa vida, enfim,
vamos nos colocar diante de Deus na oração. Senhor Deus, eu me aproximo da tua face. Não venho só. Trago comigo os meus irmãos, estes adoradores que prazerosamente se colocam para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para te adorar, para te servir, para te apresentar culto. Pai Santo, eu te agradeço pela tua palavra. O Senhor nos orienta que nós não nos assustemos com a rejeição que naturalmente sofremos por parte daqueles que não te servem, porque eles desconhecem quem é o Senhor. Mas o Senhor já nos prevenira de que nós teríamos angústias e aflições, mas com bom ânimo nós haveríamos de suportar e vencer. Pai, eu te agradeço porque louvamos o teu nome através dos cânticos, dos louvores que podemos apresentar aqui hoje à noite. Mas eu peço a Deus neste momento que cada família, que cada uma das pessoas que nós citamos os seus nomes agora, essas pessoas recebam da tua parte a tua assistência. Cura o que está doente, restaura aquele que está sofrendo fraquezas por questões de doenças. Abençoa, Senhor, aqueles que estão angustiados pelo luto ou por qualquer outra situação que lhes sobreviera. Abençoa, Senhor, todas as famílias do teu povo, aqueles que pedem as nossas orações. Todos os motivos. O Senhor conhece uma por uma dessas pessoas que tem pedido que nós intercedamos por elas. Conhece a realidade de cada uma delas. Sabe de tudo quanto elas necessitam. Em nome de Jesus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos e espero que o Senhor nos abençoe nesta semana de trabalho. Nos dê direção para o que vamos fazer, nos dê direção para o que vamos contratar, comprar, vender, executar, o nosso ganha-pão. Senhor, põe a tua bênção e ajude a todos nós para que através do nosso trabalho tenhamos uma vida digna para também, de forma digna, adorar e bendizer o teu santo nome. Assim oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Graças a Deus. Amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos este momento de adoração de hoje à noite. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você ter estado conosco durante esses rápidos momentos. Esperamos que a bênção de Deus esteja com você e você tenha uma boa semana. Estaremos juntos na próxima quarta-feira, às 8 horas, e depois no próximo sábado, às 10 horas da manhã. 8h45, para quem acessa os aplicativos da igreja para poder acompanhar e participar do estudo bíblico, da lição, e depois às 10 horas o culto de adoração, e no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 19h30, estaremos aqui querendo Deus. Vamos reverenciar o momento para nos despedirmos. O amor de Deus, nosso bondoso Pai, a graça santa e maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito permaneça com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.